Olá, vamos iniciar então mais um resumão e hoje é sobre análise de balanços. Vamos falar aí sobre alguns índices. Não tem caído em todos os exames análise de balanço, mas já caiu, né? Então é bom sempre fazer uma revisão sobre esse assunto, porque a gente não sabe quando vai aparecer de novo. Beleza? Bom, na análise de balanço, nós vamos aqui falar um pouco sobre os métodos, né? As formas de fazer análise de balanço, que pelo menos são essas 4 aí: quociente, subtração, análise vertical e análise horizontal. Nós vamos dar bastante atenção para os quocientes, mas eu vou fazer um comentário breve sobre os outros também, para a gente pelo menos saber o que é, como faz e tudo mais, né? Bom, então quocientes eu vou deixar para falar na sequência. Explicando o que é o método de subtração, ele obtém resultado para análise por simples subtração entre 2 ou mais valores. Apresenta o inconveniente que apura um valor isolado, que não pode ser devidamente avaliado, a não ser comparando a um outro valor patrimonial. Um exemplo é capital de giro próprio. Não sabemos se ele é muito, se é pouco, se é suficiente ou insuficiente. Nós só vamos conseguir analisar algo sobre o capital de giro próprio se nós compararmos ou utilizarmos um outro índice junto, para nós fazermos uma avaliação mais completa. O capital de giro próprio é um valor que se tira por subtração, adição e subtração de outros valores. Quando a gente faz lá a questão do o quanto do capital próprio está sendo utilizado no giro. Então eu vou pegar o capital próprio, vou tirar ali a parte que foi usada para financiar o imobilizado, também vou descontar o financiamento feito pela instituição financeira e vou chegar num valor, né? E esse valor eu avalio se esse valor é muito suficiente, insuficiente para a gestão do curto prazo. Mas isso, como eu disse, só dá para fazer se você juntar com outros índices essa avaliação. A análise vertical e horizontal são as mais conhecidas da gente, talvez as mais simples de se fazer, né? A análise vertical obtém o valor percentual de cada verba ou de cada grupo de verbas em relação ao valor global do demonstrativo, ou ainda de cada verba em relação ao total do seu respectivo grupo. Fornece subsídios valiosos para análise, principalmente se houver possibilidade de comparação com os resultados de períodos anteriores. Então, na verdade, a gente usa a análise vertical, se a gente estiver falando de balanço, é para entender a composição, né, do capital próprio, capital de terceiro, capital de giro, capital fixo. Até, inclusive, isso deve aparecer ali, vai aparecer ali nos índices, né, nos quocientes, no índice de estrutura. Então isso é porque eu faço uma avaliação de quanto representa cada conta em relação ao grupo de contas ou quanto representa o grupo em relação ao total. Isso a análise vertical é muito utilizada na DRE, para eu saber quanto é a participação de cada custo, de cada despesa em relação à receita líquida. E isso, é claro, é melhor ainda se você conseguir comparar período a período, né? Para ver quanto que era a participação antes e quanto é agora. A análise horizontal, ela trabalha mais a evolução de resultados, principalmente, né, de um período para o outro. Então compara em forma percentual o valor de determinada verba ou de determinado grupo de verbas em relação a anos anteriores. Como não leva em consideração o valor relativo da verba dentro do grupo ou do total demonstrativo, os valores obtidos pela análise horizontal são bem menos expressivos do que os obtidos pela análise vertical. Ele serve muito para você avaliar o desenvolvimento de uma conta, de uma verba em vários períodos, né? Se está aumentando, se está diminuindo, como foi a relação desse ano em relação ao ano passado. E o mais importante, na verdade, a análise mais importante é quando você consegue cruzar análise vertical com análise horizontal.
Através da análise vertical, eu vou procurar a conta de maior representatividade e a análise horizontal eu vou ver essa conta, como é que ela se comportou, né, durante vários períodos. Se ela está aumentando, se ela está diminuindo, se está estável ou não. Então essas são basicamente as funções dessas duas análises, vertical e horizontal. Bom, nós vamos nos ater aí principalmente aos quocientes, né, que são os mais pedidos aí quando caem na prova, tá? Então vamos dar uma olhadinha, vou só jogar para cá aqui para facilitar. Muito bem, nós vamos falar de 4 grupos de quocientes. Os índices de estrutura, os índices de rotatividade, os índices de rentabilidade e os de liquidez. No caso dos índices de estrutura, nós vamos falar da estrutura do balanço. Então nós vamos ter aí índices de estrutura das origens e também das estruturas das aplicações. Na estrutura de origens, nós temos participação do capital próprio, nós estamos falando aqui do passivo, certo? Origens. Participação do capital próprio, participação do capital de terceiros, né, que o nosso passivo e patrimônio líquido basicamente está dividido nisso, né? O capital próprio é o nosso patrimônio líquido e o capital de terceiros é o curto e o longo prazo do passivo. Então, se eu quiser saber a participação do capital próprio, simplesmente vou dividir PL por ativo total, ou pelo passivo total, que é o mesmo valor, né? A gente usa aqui ativo total por causa da leitura do índice, né? Quanto do ativo está sendo financiado pelo capital próprio. Então, no caso aqui, eu usei alguns valores, um balanço como exemplo, né? No caso aqui deu 44%. Então, 44% do meu endividamento é com o capital próprio. Ou poderia dizer, o meu ativo está sendo financiado 44% por capital próprio. E o capital de terceiro, óbvio, será a diferença para 100, né? Porque no meu passivo eu só tenho os dois, ou capital de terceiros ou capital próprio. Então, se o capital próprio representa 44% do meu endividamento, no meu endividamento total, meu passivo e patrimônio líquido total, né? O capital próprio, patrimônio líquido é o que eu devo para os sócios. A participação do capital de terceiro é a diferença para 100, é 56%. Então, o meu ativo está sendo financiado 56% por capital de terceiros. Alguém poderia pensar assim, ou perguntar, tá, mas é bom ter mais capital de terceiro do que capital próprio? O que é o ideal? Aí vai depender, tem algumas, a gente pode fazer algumas interferências, algumas análises, né? Tem algumas referências, mas para dar a resposta exata, nós precisamos de outros índices que a gente vai ver mais à frente. Precisa de outras informações para dizer se um capital de terceiro, 56% de capital de terceiro, é bom ou não. Bom, com relação ainda a essa estrutura, temos algumas observações. Com relação à garantia aos capitais de terceiro, a empresa possui, neste caso aqui, R$1 de ativo para garantir cada 56 centavos de recursos de terceiros. E, no exemplo, o grau de endividamento é de 56%, ou seja, de cada R$1 existente no ativo, a empresa tem 56 centavos comprometidos com pagamento de dívidas a terceiros. Aqui é o endividamento com terceiros, ok? 56%. Outra coisa, com relação à natureza da atividade. Se é uma indústria, aí é necessário que tenha um capital próprio maior do que o capital de terceiros para poder financiar suas imobilizações. Mas como assim? Por quê? Veja, capital próprio é um dinheiro, é uma dívida com os sócios que não tem prazo para se realizar, certo? Qual é o prazo que você tem para pagar aos sócios o patrimônio líquido? Não tem prazo. Então, o montante que está no patrimônio líquido é o montante ideal para financiar o imobilizado, por exemplo. Mas por quê? Porque máquinas e equipamentos, quando você compra, ela demora muito para dar o retorno. Então, já pensou você comprar
máquinas e equipamentos com valor do capital circulante ou com valor do longo prazo, você precisa que tenha retorno de dinheiro antes que você pague a primeira parcela. E isso é muito complicado, é muito difícil. O melhor é que você tenha um volume de recursos no capital próprio que possa ser igual ou maior que o imobilizado. Eu estou falando de imobilizado, mas poderia ser imobilizado até, de repente, o investimento de longo prazo, a conta de investimentos, enfim, aquilo que é investimento fixo, né? Muito bem. Então, o capital próprio é o capital ideal para a indústria, porque a indústria imobiliza muito, tá certo? Claro que isso não é regra absoluta, né? Você tem indústrias aí que não tem praticamente parque fabril, ela terceiriza tudo. Mas eu estou falando daquelas que tem. Então, normalmente, o grau de mobilização é muito alto. Então, você precisa de um capital de longuíssimo prazo. De maior prazo é o capital próprio. Muito bem. Se for comércio, aí está concentrado mais no curto prazo. Então, os recursos próprios, eles naturalmente serão menores do que o circulante, por exemplo, do que o capital de terceiros. Circulante e longo prazo, né? Por quê? Porque você tem um giro maior quando é comércio. Então, normalmente, o ativo do comércio ele é financiado pelo passivo de curto prazo. São os fornecedores, é o governo, enfim, normalmente são esses valores aí. Tá? Então, indústria requer mais capital próprio e comércio requer menos capital próprio, menos investimento imobilizado. Sob o ponto de vista do credor, é mais interessante a utilização de capital próprio porque traz mais garantia para aquele que empresta. Então parece estranho, né? O credor então não quer que a empresa tome dinheiro? Quer, claro que ela quer, mas ela não quer que essa empresa tenha muito mais capital de terceiro do que capital próprio. Por quê? Porque senão diminui a garantia que ela tem. Então veja, aqui ó, se nós voltarmos aqui, o capital de terceiros aqui é 56%, ele é maior do que o capital próprio. Então o que está dizendo aqui? A empresa possui R$1 de ativo para garantir cada 56 centavos. Se ele tiver um capital de terceiros menor, essa garantia ela é aumentada, né? A diferença aqui, ó. Eu vou ter R$1 para garantir um valor bem menor. Então, para o credor, é interessante que o capital de terceiros não seja muito maior do que o capital próprio, porque aí sobra mais garantias para ele. Ok? Em relação ao empresário, aí vai depender dos objetivos dele. Então, o recurso próprio é mais para atividades de investimento, atividades particulares, ou, claro, o investimento em nova fábrica, em novos imobilizados e tudo mais. Aí eu preciso de mais recurso próprio, justamente por aquela questão que eu mencionava antes. Mais prazo para ter o retorno desse ativo, que demora já, né? Normalmente o ativo permanente, o ativo mobilizado, ele demora mais para retornar. Ok? Então isso é questão da estrutura das origens. E a estrutura das aplicações. Eu tenho aplicações no ativo fixo, que é o grau de imobilização, onde eu estou falando de investimento imobilizado e intangível. Somos 3 e divido pelo ativo total. Aqui tem uma observação, né? Que a gente às vezes deve fazer esse cálculo aqui separadamente para os 3, porque muitas vezes o investimento ele não é operacional, né? Eu invisto em outra empresa que não tem nada a ver com a minha atividade. Às vezes podemos ter investimento em outra empresa que tem relação com a nossa atividade e isso nos interessa e pode ser considerado para análise como operacional isso. Mas se não tem relação nenhuma, eu posso considerar que não é operacional.
Então, vale de repente a pena separar isso, né? Só uma observação. Então, eu tenho aplicações no ativo fixo e tenho aplicações no giro. Então, eu tenho capital de giro e capital fixo. Assim como lá no passivo, no patrimônio líquido, são dois capitais, né? Capital de terceiro, capital próprio, aqui também são dois: capital fixo e capital de giro. Elevados índices de aplicação permanente são as indústrias e construtoras. Nós já comentamos isso ali quando falamos de capital de terceiros. E baixo índice de aplicação no permanente é o comércio, né? O comércio vai ter muito mais capital, necessidade de capital de giro. Por quê? Porque o giro do ativo é muito maior, né? É basicamente focado nos estoques. E os estoques, eles, salvo algumas exceções, os estoques giram muito rápido, se comparado com o capital fixo, né? Claro. Muito bem, então isso aqui é a nossa estrutura de índices, né? São os nossos índices de estrutura. Estrutura de aplicações e estrutura das origens, falando de balanço patrimonial. Então é o quanto cada grupo desse representa dentro do todo. Beleza, vamos falar sobre os índices de rotatividade. O que nós temos nos índices de rotatividade? Nós temos rotação do investimento total, rotação dos estoques, prazo de recebimento de vendas, prazo de recebimento de compras, prazo do giro dos negócios e financiamento complementar. Investimento, rotação do investimento. O quanto gira o meu investimento, quanto que ele traz de receita líquida. Então a receita líquida dividido pelo ativo médio, o médio aqui pode ser ativo no início do período, mais ativo no final do período, dividido por 2. Tá? Então, quando eu faço essa divisão, eu chego num número aqui, no caso 1,88. O que isso quer dizer? Quer dizer que a empresa girou o seu ativo 1,88 vezes. Ou ainda, cada R$1 aplicado no ativo produz um movimento de vendas, que é a receita líquida, correspondente a R$1,88. Ou, em outras palavras, os recursos médios investidos giraram quase 2 vezes no período, né? No período. O índice padrão, ele deve ser, em qualquer tipo de empresa, bem superior à unidade, pois o resultado igual ou inferior a 1 indica que o capital não está sendo produtivo, o investimento não está sendo produtivo e que talvez fosse melhor desviá-lo para outra atividade. Isso também não é regra absoluta. Tem situações específicas em que o giro será menor que 1. Veja só uma coisa aqui, o que é esse giro, né? Aqui é a receita bruta, a receita líquida. E aqui é o nosso ativo médio. Veja que ele é quase o dobro, por isso deu quase 2 aqui. Então o ideal é que a receita líquida do período seja sempre superior ao valor do ativo. E isso vai significar que esse ativo está sendo produtivo. Mas é claro, se você tem uma empresa que está começando, ela não vai ter esse volume. E isso não quer dizer que está sendo improdutivo, quer dizer que é o momento, né? É o início. Ou então quando você já está no mercado, está girando aí 1,5 vezes, 2 vezes, e aí você faz um grande investimento no ativo, como uma fábrica nova, por exemplo. Até que isso gire e traga resultado, vai demorar. De novo, o índice vai cair abaixo de 1. E não é que está sendo produtivo, é que é o momento. Né? O momento de uma fábrica nova, de um investimento novo. Ok? Então isso aqui vai medir essa capacidade aí produtiva do próprio ativo, né? Dele trazer mais receita ou não. O ativo operacional, nem todo ativo está envolvido na obtenção de receita de vendas ou de serviços. Os investimentos, por exemplo, estão aplicados em atividades paralelas que nada tem a ver com o faturamento da empresa. Aquilo que eu falava antes. Se você dentro desse ativo tiver a conta de investimentos em outras empresas que não têm relação com a tua atividade, que não têm negócios contigo, então é melhor excluir esse valor do investimento para fazer essa análise. Por quê? Porque esse investimento não contribui em nada com o aumento de receita líquida.
E o que a gente quer saber é se o ativo está gerando receita líquida suficiente, ok? Então, esse é a rotação do investimento. Vamos ver agora prazo de rotação dos estoques. Como é que eu faço o cálculo? Existem duas maneiras de fazer, né? Primeiro eu posso fazer pegando 360, multiplicando pelo estoque médio. Estoque médio, o ideal é fazer média ponderada, né? Ou seja, vai somando os saldos dos estoques de todos os meses e dividir pelo número de meses. Ou então, se não tiver essa informação, vai pegar o saldo inicial dos estoques, saldo inicial do período, saldo final do período, somar e dividir por 2. Muito bem. O que der aqui vai ser dividido pelo custo da mercadoria vendida, que representa a saída do estoque. O resultado é em número de dias. O que é 360? É o número de dias do ano comercial. O nosso ano civil tem 365 dias, o ano comercial tem 360. Então eu multiplico o estoque médio por 360 e divido pelo custo da mercadoria vendida. O resultado vai ser quantos dias o estoque fica parado na prateleira, ou seja, de quantos em quantos dias ele gira, de 129 em 129 dias. Ou ainda poderia fazer em número de vezes no período todo. Como é que eu faço isso? Eu posso simplesmente pegar 360 e dividir por esses 129. Ou inverto esse cálculo aqui tirando os 360. Como é que é isso? CMV dividido pelo estoque médio. Ok? Então, isso vai me dar número de vezes. No período todo, o estoque gira quase 3 vezes, 2,8 vezes, ou 129 dias. Legal? Depois, no finalzinho desses índices aqui, desses índices de rotação, nós vamos ver para que serve na análise saber quantos dias de rotação dos estoques, de recebimento de vendas, pagamento de compras. Então vamos ver agora recebimento de vendas. O cálculo é bem semelhante. Eu vou pegar 360, multiplicar por média de duplicados a receber e dividir pela receita líquida ajustada. Isso aqui é muito importante. Por que é receita líquida ajustada? Não é a mesma receita líquida que eu usei lá no investimento, aqui, ó. Não, aqui é essa receita ajustada, tá bom? O que é ajustada? Veja, a receita líquida é a receita bruta menos devoluções menos impostos. Quando eu quero fazer receita líquida ajustada, eu estou somando os impostos, como se eu não tivesse tirado eles da receita. Ué, mas por que eu tenho que fazer isso? Simples. Porque as duplicatas que estão aqui no saldo de contas a receber, elas estão pelo valor total da venda. O valor total da venda inclui impostos. Então, por isso que eu tenho que considerar aqui também os impostos aqui dentro, porque senão eu estaria comparando dois valores diferentes. Então, eu vou dividir esse valor aqui, que é os 360 multiplicado pela contas a receber, média, né? E dividir pela receita líquida ajustada, que é a receita líquida mais os impostos sobre vendas. Ok? Vai dar então 26 dias. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu recebo as duplicatas em média em 26 dias. E aqui vai dar exatamente o prazo de recebimento, que às vezes pode ser diferente do prazo dado na venda. Ué, mas por quê? Estou vendendo há 30 dias e está dando aqui 26. Está certo isso? Pode estar. Se os teus clientes estiverem pagando antes do vencimento, vai dar 26 dias. Então lá, o que você coloca na duplicata é a política financeira, a política de venda com a política de recebimento. Mas aqui é o que efetivamente acontece, baseado no saldo que você tem no balanço e no valor da receita líquida lá na DRE.
ok? Então aqui deu 26 dias. A empresa concede em média 26 dias para os clientes pagarem o valor de suas compras a prazo. Na data da venda da mercadoria até a data do recebimento, decorre em média um prazo de 26 dias. Legal. E agora o prazo de pagamento das compras. Eu vou pegar 360, multiplicar pela média de duplicatas a pagar e dividir por compras, valor de compras. Como é que eu chego no valor de compras? É o CMV mais estoque final menos estoque inicial. É derivado daquela fórmula que a gente faz para achar o CMV. Ok? Então eu fazendo esse cálculo aqui, eu vou chegar em 77 dias. Então, aqui a leitura é: os fornecedores concedem, em média, 77 dias para a empresa pagar o valor de suas compras. Da data da compra da mercadoria até a data do pagamento decorre, em média, um prazo de 77 dias. Bom, agora vem o mais legal, né? Eu tenho rotação dos estoques, tenho prazo de recebimento de vendas e prazo de pagamento das compras. Se eu perguntasse assim, em termos de fluxo de caixa, isso está bem equacionado? Está legal? Então, algumas pessoas poderiam dizer assim, tá show de bola, porque eu vou receber em 26 dias e eu pago só em 77 dias, ou seja, eu vou pagar lá na frente. Mas na verdade não é bem assim. Por quê? Porque o recebimento das vendas, ele representa apenas o prazo de recebimento. Tá, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que antes de ter o direito de receber, eu preciso vender. Então veja, se eu comprar uma mercadoria para revender, eu comprei, ela vai contar 77 dias para eu ter que pagar para o fornecedor. Só que nesse prazo eu ainda não vendi, porque eu só consigo vender 129 dias depois, que é prazo que gira o meu estoque. E depois de vender ainda conta mais 26 dias para eu receber. Então aí entra o prazo de giro dos negócios. O que é o prazo de giro dos negócios? É a rotação dos estoques mais recebimento das vendas. Então o giro dos meus negócios está em 155 dias. E é esse aqui que eu tenho que comparar com o prazo de pagamento das compras. E quando eu faço essa comparação, eu tenho então o financiamento complementar. Prazo de giro menos prazo das compras. É a quantidade de dias em que eu preciso de financiamento. No caso aqui é 155 menos 77. Eu acabei não colocando ali e vou calcular agora. 155 menos 77. Então, na verdade, vai me faltar aqui 78 dias. Veja, da data da compra, 77 dias depois eu tenho que pagar o fornecedor. Mas eu só vou receber o dinheiro pela venda dessa mercadoria 78 dias para frente. Ou seja, 155 dias da data da compra. Então eu tenho 78 dias para arrumar um financiamento complementar. E normalmente esse financiamento complementar é o quê? Duplicatas descontadas, cheques descontados, né? São os recebíveis que eu antecipo. Normalmente antecipo numa instituição financeira, fazendo aí desconto. Tá certo? Então, esse índice, isso aqui já caiu em exame, tá? Sobre esses índices, sobre giro dos negócios, ciclo financeiro, ciclo operacional, contas a receber, a pagar, isso tudo já caiu. É bom dar uma olhada nisso com mais calma. Aqui a ideia é fazer um resumão, um apanhado geral. Nós temos muito material ali, se você quiser ver com mais atenção, em nosso blog, no YouTube também, tem questões resolvidas lá sobre esse tema. Muito bem, vamos para mais um grupo de índices aqui, os índices de rentabilidade. Quando eu falo em índice de rentabilidade, eu estou falando de rentabilidade do investimento total, margem de lucro sobre as vendas,
margem de lucro vezes rotatividade, rentabilidade do capital alheio e rentabilidade, aqui também rentabilidade acho que é do capital próprio, eu devo ter cometido um erro aqui. Mas enfim, vamos dar uma olhada. Estou começando pela rentabilidade do investimento total. O que é? É saber agora quanto o meu ativo total gera de resultado, qual é a capacidade dele de gerar resultado. Então, eu vou pegar o lucro operacional dividido pelo ativo total. Lembra que antes nós vimos a rotação do ativo, que era aqui receita líquida dividido pelo ativo total. Agora é lucro operacional. Então, é rentabilidade ou retorno do investimento, pode ser considerado assim também, o ROI. ROI é isso aqui, rentabilidade do investimento, retorno do investimento. Eu vou medir dessa maneira, lucro operacional dividido por ativo total. Aqui uma observação importante, muitos autores usam lucro líquido aqui, pode ser também. Se cair no exame, eles vão dizer se é lucro líquido ou lucro operacional, muito provavelmente, tá? Então, não se preocupa com esse detalhe. No caso aqui, a leitura é: cada R$1 aplicado no ativo produz um lucro de 56 centavos. O capital investido no ativo produz 56% de lucro. Ok? Então, 56% de lucro quer dizer que em 2 anos eu já tenho esse dinheiro de volta, o dinheiro do ativo. Já retornou para mim. Tá certo? Margem de lucro sobre as vendas. Aqui é o lucro, o mesmo lucro. Se for lucro líquido, é um lucro líquido. Se for operacional, é operacional. Dividido pela receita líquida. Então veja, aqui é o ganho que eu tenho em cada venda. Aqui é o ganho que eu tenho em cada investimento que eu faço no ativo. Então aqui mede o resultado sobre o investimento total. Aqui mede o resultado sobre a venda total. São coisas diferentes. Aqui é capacidade de produzir lucro. Aqui é o lucro mesmo, o lucro produzido pela venda. Cada R$1 de faturamento apresenta uma margem de lucro de 30 centavos. Consequentemente, um custo total de 0,70. Se eu tenho 30 centavos de lucro, é porque sobrou 30 centavos. Se sobrou 30 centavos, é porque 70 centavos era custo. Tá certo? Então é por diferença aí no caso. Muito bem. Então isso aqui eu acredito que vai ser bem entendido agora quando a gente falar de margem vezes rotatividade. Então veja, margem é lucro operacional dividido pela receita líquida. O giro, lembra que nós vimos antes, lá em cima? Giro é receita líquida dividido pelo ativo total. E a rentabilidade, que nós vimos aqui, ela pode ser medida da seguinte maneira: lucro operacional dividido pelo ativo. Ou ainda, margem vezes o giro. Então, quer ver só? Veja uma coisa. Nós temos aqui o giro, deixa eu voltar aqui, acho que eu estou usando o mesmo exemplo, vamos ver se vai dar certo aqui. Qual foi o giro do ativo que nós tínhamos aqui? Acho que era 1,88, isso mesmo, 1,88. Está aqui, ó, 1,88. Então, se eu tenho um produto que me dá margem de 30% e o meu ativo gira 1,88 vezes, se eu multiplicar os dois, vai dar para mim exatamente a rentabilidade. Por isso a rentabilidade é conhecida como capacidade de gerar lucro. Então eu vou multiplicar aqui para conferir. 0,30 vezes, você confere aí, vezes 1,88. Deu 0,56. Então, nesse entendimento aqui, se eu disser para vocês o seguinte, se eu disser para você assim, ó, eu preciso aumentar a minha rentabilidade para, sei lá,
para o dobro disso aqui. Aqui é 56,56, eu quero que aumente a minha rentabilidade para 1,12. O que eu tenho que fazer? Ou eu tenho que dobrar a minha margem, aumentar, vender o meu produto com a margem que seja o dobro, ou eu vou ter que aumentar, dobrar o meu giro. Muito bem, se eu quiser aumentar a minha margem, o dobro aqui, ou eu aumento o preço de venda, ou eu diminuo os meus custos para aumentar o lucro operacional. Se eu quiser aumentar o giro, vou deixar a margem do jeito que está, mas eu vou dobrar o meu giro para chegar aqui em 1,12. Eu vou dobrar o meu giro. Como é que eu faço para dobrar o meu giro? Ou eu aumento a minha receita líquida, ou eu diminuo o meu ativo médio. Então essas são as variáveis que a gente vai usando para ter uma melhora na rentabilidade. Então, rentabilidade é igual a lucro dividido pelo ativo médio ou margem vezes giro do ativo. Posso fazer dessa maneira também, ok? Vamos olhar a rentabilidade do capital alheio, a rentabilidade do capital de terceiros. Lembra que eu falava lá no começo que se eu tenho muito capital de terceiro, pouco capital próprio, isso é bom ou isso é ruim? Aí eu disse, para a gente saber isso, nós precisamos olhar outros índices. Um deles é esse aqui. Aqui eu vou medir exatamente quanto que o meu capital de terceiros, o capital alheio, está gerando de resultado. E aqui tem uma coisa que a gente precisa entender bem. Nós vamos partir do pressuposto que o lucro operacional que está lá na DRE, ele é produzido tanto por capital próprio quanto por capital de terceiro, certo? Por quê? Porque o capital próprio, o capital de terceiro, é que manda recurso para o ativo. O ativo, quando gira, é que gera resultado. Então, a priori, eu poderia dizer, o resultado, o lucro operacional, é gerado tanto pelo capital de terceiros quanto pelo capital próprio, inclusive pela proporção percentual de cada um. Então lá atrás, se eu tinha um que era 56%, o outro era 44%, eu poderia dizer que o lucro operacional é produzido, deixa eu ver aqui quanto que era. Opa. Aqui, o capital próprio era 44%, capital de terceiro 56%. Então eu posso dizer que o lucro operacional está sendo gerado 44% por capital próprio e 56% por capital de terceiro? Até poderia dizer, mas tem uma situação que me impede de fazer isso. Qual é? É que dentro do lucro operacional tem despesa financeira. E despesa financeira é o único item da DRE que só é produzido por capital de terceiros. Então eu não posso dizer que tem capital próprio ali. Por conta disso, se eu quiser fazer, se eu quiser achar, né, a rentabilidade do capital alheio, eu tenho que fazer este cálculo aqui. Eu vou pegar o lucro operacional final e vou somar a despesa financeira. O que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou desconsiderando a despesa financeira no lucro. Eu vou achar um lucro sem despesa financeira. Beleza. Um lucro sem despesa financeira, ele tem as parcelas iguais para capital próprio e capital de terceiro. No caso do exemplo aqui, eu posso dizer que um lucro sem o efeito da despesa financeira, ele foi produzido sim, 44% por capital próprio e 56% por capital de terceiros. Aí eu pego esse valor que deu aqui e multiplico pelo percentual de participação do capital de terceiro, no caso 56%. O valor que der, eu tiro a despesa financeira, aí sim. Por quê? Porque a despesa financeira é só do capital alheio, do capital de terceiros.
Quando eu acho aqui o valor, esse é o lucro produzido pelo capital de terceiros. Quando eu divido esse lucro produzido pelo capital de terceiros pelo capital de terceiro em si, eu acho a rentabilidade dele. Então aqui eu tenho que somar essa despesa financeira, porque eu estou falando de um lucro operacional, né, onde o capital próprio não produz despesa financeira. Então eu tenho que eliminar ela primeiro. Depois que eu eliminei, eu acho aqui o percentual de capital de terceiros, acho um lucro só do capital de terceiros, aí eu diminuo a despesa financeira que é só dele. Beleza? Achando esse valor de lucro do capital de terceiros, eu divido pelo capital de terceiro e pronto. Achei a sua rentabilidade. Aqui é capital próprio, tá? Não é capital de terceiro. Aqui eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V e me saí mal aqui. Acho até que dá para eu alterar aqui. Muito bem, então aqui é a rentabilidade do capital próprio. O que eu tenho que fazer? Eu pego o lucro produzido pelo capital próprio, como é que eu acho isso? Lucro operacional mais despesa financeira. Faço o mesmo que eu fiz aqui, ó. Eu tiro o efeito da despesa financeira e multiplico pelo percentual de participação do capital próprio, que no caso lá era 44%. Pronto, aqui eu já achei. Eu não vou subtrair esse valor aqui, porque isso aqui é só do capital do terceiro. Beleza. Achando esse valor, eu divido pelo capital próprio e acho a sua rentabilidade. Pela rentabilidade de um e de outro, eu vou conseguir entender o que é melhor. Se é melhor ter mais capital de terceiros ou mais capital próprio. Se a rentabilidade do capital de terceiro for maior do que a rentabilidade do capital próprio, que não é muito comum, mas pode acontecer, então é legal que eu tenha mais capital de terceiro. Ele é mais barato para mim. Ok? Muito bem. E agora, por fim, os índices de liquidez, que são os mais comuns, mais entendíveis aí por todo mundo, né? Temos aí liquidez imediata, corrente, seca e geral. Liquidez imediata é o que eu tenho na mão, né? A minha disponibilidade. Caixa, saldo de conta corrente bancária, aplicação de liquidez imediata. Eu divido isso pelo meu passivo circulante, que é a minha dívida de curto prazo. O ideal é que esse número aqui seja sempre mais próximo de 1, né? Dificilmente vai ser o valor de 1, mas que seja aí 0,50, um pouco mais que 0,50, aqui está meio baixo. Mas é o valor que eu disponho no momento, né, está disponível imediatamente para eu liquidar o meu curto prazo. De qualquer maneira, uma coisa que eu já vou dizer aqui de todos os índices de liquidez, todos eles dão um número, né, um resultado que não necessariamente dá para tirar conclusões definitivas. Por quê? Porque muito embora eu possa ter um número maior que o outro, o que conta mesmo na questão de liquidez são os prazos, né? Então veja, aqui eu posso considerar que 25 é muito menor que 70. Eu não teria dinheiro suficiente para pagar esse passivo circulante. Mas se eu disser para vocês que esse passivo circulante, que é de curto prazo, o vencimento dele é para daqui 6 meses. Já muda um pouco de figura, né? E pode ser, né? Porque é curto prazo é tudo que vence até o final do exercício seguinte. Então, a questão da qualidade dos itens nos índices de liquidez é muito importante, talvez muito mais importante do que o número que dá no resultado dessa equação. Isso fica mais claro ainda quando você não está falando de liquidez imediata, está falando de liquidez corrente ou liquidez seca, né?
porque aqui é circulante contra circulante, liquidez corrente. Você está falando aqui todo o curto prazo do ativo contra todo o curto prazo do passivo. Então veja que no ativo você tem itens que giram mais rápido, tem itens que já estão disponíveis, né? Aqui está somando caixa também, caixa, banco, contas a receber, estoques, né? Todos esses valores. Muito bem. O estoque demora um pouquinho mais para girar, mas contas a receber gira mais rápido, 30 dias, 45 dias, depende. E circulante, o passivo circulante, muitas vezes tem prazos muito mais estendidos, 60 dias, 90 dias, 180 dias. Né? Ou às vezes pode ser o contrário também, na linha têxtil, né, muitos são 15 dias, dependendo de que insumo nós estamos falando. Né? Então, muitas vezes, mesmo que eu tenha aqui um número, um final aqui de 1,21, quer dizer, para cada R$1 de dívida, eu tenho R$1,22 de valores disponíveis para pagamento. Só que pode ser que esse passivo vence antes de eu receber o ativo. E aí 1,21 não vai ser bom. Percebe? Então a questão do prazo é extremamente importante também quando a gente fala de análise. Liquidez seca é o meu ativo circulante menos o meu estoque. O que se quer fazer aqui quando a gente calcula liquidez seca? Nós queremos saber se existe uma dependência muito grande dos estoques, esse meu ativo. Por que isso pode ser importante? Porque os estoques dentro do ativo circulante, normalmente, é o item que demora mais para retornar. É aquele que tem um giro mais lento. Então, se a gente depender muito do estoque, isso pode complicar, né, na questão da solvência, né, possibilidade de pagamento. Então, por isso se faz, nesse caso aqui, existe uma dependência razoável, né? Eu saí de um índice de 1,21 e fui para 0,71. É óbvio, como eu falava na questão dos vencimentos, dos prazos, é óbvio que se eu tiver um passivo com prazos muito superiores às contas do ativo, isso aqui pode não ser problema. Mas, se for o contrário, o passivo tem prazos muito mais curtos do que o ativo, até esse 1,21 pode ser problema. Percebe? Muito bem. E aí nós teríamos liquidez geral, que é o somatório de tudo, de curto prazo mais longo prazo, tanto no ativo quanto no passivo. Então eu vou comparar todo o meu ativo de curto e longo prazo com o meu passivo de curto e longo prazo também. Esses índices de liquidez, então, têm a intenção de medir a capacidade de pagamento. Capacidade de pagamento, seja ela imediata, seja ela de curto prazo, de longo prazo, ou ainda de curto prazo sem a interferência dos estoques. Ok? Então esses são os índices mais comuns que a gente vai ver, principalmente na prova. É bom dar uma olhada com mais detalhes em cada um deles, né? Mas aqui está um apanhado geral, né, de uma visão geral dos pontos mais importantes, tá bom? Então é isso, nós estamos aí publicando vários resumões como este, também resolução de questões, estamos fazendo live toda terça-feira, enfim, tem bastante material para você estudar aí para o exame, ou então até para você usar no teu trabalho aí do dia a dia. É legal você se inscrever no canal do YouTube, que aí você fica sabendo toda vez que entra um material novo, toda vez que a gente publica um vídeo novo, né? E acompanha a gente nas mídias sociais, porque nós estamos avisando lá quando a gente tem publicação de material novo, tá certo? Forte abraço e até a próxima videoaula.